Hoje é pouca escola que você vê que tem um teatro na escola, né, para desenvolver essa parte lúdica com o aluno. Investimento na escola referente ao laboratório, a boneco anatômico, para o aluno conhecer um pouco mais de biologia. Hoje não tem isso. Mesmo o professor querendo trabalhar bastante isso na escola, ele não tem meios, ele não tem ferramenta, né? O poder público não investe na escola de uma forma adequada. Ele poderia ver as escolas de outros países, como é que é trabalhada a educação, para poder implantar aqui no Brasil. Só que, infelizmente, a educação no Brasil está um pouquinho esquecida. Se não é o professor batalhar para poder fazer da escola um ambiente agradável para o aluno, que ele possa aprender cada vez mais, infelizmente, isso está caindo cada vez mais. E o ensino público hoje, se o professor ele não se empenha, a escola não se empenha, ficar esperando muito do governo, isso vai demorar muito para acontecer. Vai muito da direção da escola, do professor, do corpo docente, junto com os alunos, ter aquela coisa homogênea da educação, deles pensarem a educação de uma forma muito mais ampla, não só sala de aula. Então hoje tem escola que sai com o aluno para campo e poder conhecer mais o que ele viu na sala de aula. Eu trabalho num curso onde o aluno tem os passeios culturais. Então o que ele viu na sala de aula, depois ele vai ver isso em campo, né? A gente leva o aluno para o zoológico, leva o aluno para passeio Estação Ciência, Museu do Catavento, Museu do Ipiranga, para ele poder desenvolver mais do que ele viu em sala de aula. Hoje em escola muitas vezes isso não acontece em escola. Essa aproximação da parte teórica com a parte prática. Então o poder público poderia investir muito mais nisso, capacitar a escola de uma forma que ela pudesse ter meios para o aluno conhecer muito mais do que só o que ele vê em sala de aula. Abrir o horizonte do aluno para um mundo melhor que ele tem aí fora. Eu não diria nem tanto o salário, né? Eu diria mais que o aluno que chega muitas vezes numa sala de aula, você que vai pegar a aula, vamos colocar terceiro ano de ensino médio, muitas vezes o aluno não teve aquela matéria no segundo ou no primeiro. Então a dificuldade é de ter que repassar tudo isso com ele, né? Porque hoje, infelizmente, a maioria das pessoas que se formam somente exatas, elas não estão indo para a escola, né? Uma por causa do salário, a outra por causa das condições de trabalho, né? Então você tem muito aluno que ele esqueceu o que é uma escola hoje, que é um ambiente que você vai para poder aprender, trocar experiência, né? Hoje tem casos na mídia de professores sendo agredidos, né? Alunos sendo agredidos, que é um absurdo. Então a escola perdeu um pouquinho da identidade dela. Então quando você vai hoje dar aula numa escola, você tem que ir preparado para tudo, para o bom aluno e para o que a maioria chama de mau aluno, que não é o termo adequado, né? O aluno ele é preparado e ele tem que ser preparado para poder conhecer mais o mundo. Ninguém se comporta mal, muitas vezes o que quer? É que ele já tem uma vivência, uma experiência, e você pode quebrar isso, você pode mostrar para ele o que a escola pode oferecer de melhor para ele, né? Trazer o aluno para a sua aula. Hoje tem muito professor que encontra dificuldade, não é só na parte financeira, o salário, que também é um dos fatores que estimula o professor a dar aula. A maioria quer ir para a indústria, para a empresa. Se formou em matemática, física, química, não quer dar aula em escola, dificilmente. Ou quando vai dar aula é só para poder completar a renda, não se dedica totalmente à profissão. Então hoje tem muita gente que vai para a escola por vocação, porque quer ensinar, sabe que aquilo é a vida dele. Esses são os que se destacam na profissão. Porque a escola ela tem que ter pessoas que estejam interessadas, professores interessados em ensinar. Se você tiver professor interessado só em completar a sua renda, pegando aula à noite ou de manhã, a escola nunca vai mudar. Você precisa de pessoas que estejam interessadas em ensinar, ver aquele aluno desenvolver o conteúdo e ficar feliz do aluno ter aprendido o que ele passou. A escola que eu dou aula hoje, uma escola pública, os alunos eles não tiveram química, tanto aluno do segundo ano do ensino médio como do terceiro. O aluno do primeiro, esse vai ser o primeiro ano que ele vai ter química, então eu consigo trabalhar de uma forma bem adequada, porque eu sou o primeiro professor de química dele. Então eu posso seguir toda uma base teórica e prática para ele poder adquirir um conhecimento que quando ele estiver no segundo e no terceiro, ele vai poder se aprofundar. Agora quem está no segundo e no terceiro que não viu o conteúdo, eu tenho que trabalhar com esse aluno o que ele já era para ter conhecido já. Então eu tento trabalhar de uma forma que eu não jogue muita matéria para ele, porque senão ele não vai aprender nada, que eu jogue o essencial para a gente ir trabalhando isso.
e fala, ó, você vai ter que estudar em casa, tem que se esforçar mais, né? Porque infelizmente, quando você estava no segundo ou no primeiro ano, você não teve essa matéria, né? Então você está tendo agora ela pela primeira vez. Então vou tentar trabalhar da melhor forma possível para você adquirir esse conhecimento e tentar conseguir se sair bem no vestibular, no Enem, numa prova. É claro que eles têm uma certa dificuldade, porque quem já teve, eu vou falar da minha matéria em especial, Química, no primeiro e segundo ano, quando chega no terceiro, ele já tem uma base bem sólida. Então eu consigo me aprofundar o conhecimento com ele e ele consegue chegar numa prova de vestibular do Enem e se sair bem. Agora, quem não teve essa matéria no primeiro ou no segundo, e eu tenho que trabalhar esse aluno, tudo que ele perdeu no primeiro e segundo, quando chega na prova, o desempenho dele não vai ser igual a quem já teve a matéria. É claro que ele não vai ter grandes dificuldades, mas ele não vai estar no mesmo nível no aluno que teve a matéria nos últimos 3 anos do ensino médio. Isso precisa melhorar na escola. Hoje tem essa coisa de professor que vai para atribuição para pegar aula, né? Aí não conseguiu passar na prova. Então ele vai ser um professor muitas vezes eventual. O erro que eu vejo na escola pública é que eles não contratam o eventual da matéria que está faltando. Então está faltando professor de matemática, está faltando professor de biologia. Por que não contrata o eventual dessa área, que está fazendo faculdade nessa área? Porque ele vai puxar para essa matéria na sala de aula. Hoje tem muitos professores eventuais que estão se formando em letras, estão se formando em geografia e estão dando aula de matemática e física. Então é uma coisa que não tem como a gente entender como é que ele está desenvolvendo o assunto em sala de aula. Porque são matérias que a pessoa tem que dominar. E o aluno percebe quando o professor não domina a matéria, né? Isso acaba dispersando ele da sala. Então a gente tem que cada vez mais pensar em professores capacitados. Então se vai dar aula como eventual, se vai contratar, que contrate o professor da matéria, porque aí ele vai conseguir dar a matéria que ele está aprendendo. Não que ele não seja capacitado. Tem muito aluno que entra na escola, quando entra o professor eventual, ele acha que o professor não é capacitado. Não, o professor está na faculdade, ele está aprendendo, ele tem muito conhecimento e ele quer passar aquilo, né? Hoje tem essa visão que o professor eventual é um professor que não é habilitado, não está capacitado para poder ensinar. Ele está. Só que tem que ver a matéria que ele está dando na sala de aula, né? Essa é a matéria que você precisa. Às vezes você já tem professor de português e entra eventual de português. Ele vai te ajudar em português. Você vai sair da escola craque em português, mas a matéria que você precisava, que não tinha professor, você vai ainda ficar com essa defasagem.